Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta, mas quem? Professor Emerson, para a gente fazer o quê? Trabalhar literatura, conhecer novos textos, conhecer novos autores, reler autores que nós já conhecemos, reviver histórias que a gente já conhece. Isso é bem bacana, né? Essas aulas de literatura oferecem para vocês exatamente isso. Às vezes a gente já conhece o texto, mas a gente olha de uma outra forma para esse mesmo texto. Lembrando que o texto que eu leio hoje para vocês, o texto que você lê hoje, quando a gente fizer essa leitura daqui 10, 15, 20 anos, a gente vai ter um outro olhar para esse mesmo texto. Mas, professor, por que isso acontece? Acontece porque nós vamos carregando as nossas histórias de leitura. A gente vai se formando conforme a nossa vida vai acontecendo, as nossas histórias vão mudando e os nossos olhares, as nossas interpretações para o mesmo texto podem ter se diversificado, mudado ali durante esse tempo. É tão gostoso literatura, porque a literatura nos fornece esse tipo de coisa. A gente pode fazer isso com esses textos literários, pensar os textos, repensar os textos, viver os textos, reviver os textos, sentir cada um desses textos. E é claro que eu espero que vocês estejam realmente sentindo esses textos que nós estamos trabalhando com vocês, vivendo esses personagens, vivendo essas histórias, querendo estar ali, junto com esses personagens, naqueles lugares que são apresentados para vocês. Mas, já que a gente está falando aí de histórias, né? Histórias de leitura, histórias de vida, nós já vamos pensar um pouquinho. Olha só, você pensa sobre os seus antepassados? Você vai responder sim ou não. Depois, conhece a história deles? Aí você vai responder sim ou não e agora vai contar um pouquinho dessas histórias. E sabe sua descendência? Já ouviu falar de descendência? A gente ouve, eu sou descendente de português, eu sou descendente de italiano. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, é gostoso conversar sobre essas coisas, né? Conversar sobre os nossos antepassados, pensar, afinal, nos avós, nos bisavós, nos tataravós, por que não? Pensar o mais distante, de onde vieram, o que eles faziam, como eles viviam aqui mesmo, eles viviam em outros lugares, viviam aqui no estado, viviam aqui no país, ou eles viviam em lugares muito mais distantes. É gostoso a gente pensar, conversar a respeito, conversar com os nossos familiares, ir buscando, cada vez mais, para a gente conhecer até mesmo um pouquinho do nosso passado e saber, como esses antepassados viveram. Será que eles viveram em fazendas? Será que eles viveram em cidades? Então, muita curiosidade gira quando a gente começa a entrar, sabe, naqueles almoços de domingo, ou naqueles jantares, ou naqueles encontros mesmo de família, que toca-se no assunto aí de pessoas, antigas, dos nossos antepassados. Todos a gente sabe como essa conversa flui, e ela flui gostosa. Então, é gostoso a gente conversar sobre isso. E agora, quem é o autor ou a autora? Olhem só, quem é o autor ou a autora. Vou pedir para vocês, olha só, nesse momento eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção na leitura que eu vou fazer para vocês, porque a gente vai tentar descobrir quem é o autor ou a autora.
ok? Então, prestem bastante atenção. A gente ainda não começou a fazer a leitura dos textos literários, tá? Não se preocupem, mas prestem bastante atenção na leitura para ver se a gente consegue descobrir. Então, acompanhem comigo. Olha só. Um grande expoente da literatura contemporânea, romancista, poeta e contista. Recebeu homenagens como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti 2019 e recebeu o Prêmio Jabuti 2015. Nessa primeira parte da leitura, destaquei ali para vocês literatura contemporânea. Então a gente sabe que é alguém bem atual aqui. Então alguém que possivelmente ainda esteja aqui escrevendo algumas coisas. Então por isso que está destacado. Então, já pensou em algum autor ou alguma autora que você conheça que seja contemporâneo? Professor, ainda não deu, mas vamos continuar para ver se a gente descobre mais alguma coisa. Olha só. Suas obras, cuja matéria-prima literária é a vivência das mulheres negras, suas principais protagonistas, são repletas de reflexões acerca das profundas desigualdades raciais brasileiras. Misturando realidade e ficção, seus textos são valorosos retratos do cotidiano, instrumentos de denúncia das opressões raciais e de gênero, mas também se voltam para a recuperação da ancestralidade da negritude brasileira, propositalmente apagada pelos portugueses durante os séculos em que perdurou o tráfico escravista. E então, conseguiu pensar em alguém aí? Você já sabe de quem nós estamos falando? Professor, essa leitura não me ajudou muito a pensar aí de qual autor ou autora que nós estamos falando. Mas para isso eu ajudo vocês, não precisam se preocupar. Vamos para algumas pistas para ver se vocês conseguem? Então, olha só a nossa primeira pista. Sua assinatura nas obras possui um nome e um sobrenome. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, só por essa pista conseguiu aí descobrir quem é esse autor ou essa autora que nós estamos falando? As letras ali ajudaram vocês a formarem ali? Lembrando que está contando certinho ali a quantidade de letras. Professor, mas disse um nome e um sobrenome, mas tem gente que não tem nome nem sobrenome? Isso é interessante vocês pensarem, porque tem pessoas, por exemplo, que são conhecidas só pelo primeiro nome, ou os nomes abreviados, né? Em alguns autores bem famosos tem esses nomes abreviados, por isso que está ali o nome e o sobrenome. Não conseguiu ainda? Não se preocupe, porque eu tenho mais uma pista para vocês. Já fizemos a leitura de um conto, olha só, conto desse ou dessa mesma ou mesmo autor ou autora. Vou dar mais um tempinho para você puxar aí na sua memória e eu já volto.
Então, essas pistas estão ajudando. Já conseguiu adivinhar? Será que todos e todas já conseguiram aí saber qual é esse autor ou autora que nós vamos trabalhar? Ah, professor, mas está escrito ali que já fizemos a leitura de um conto. Ixi, nós já fizemos a leitura de tantos contos, eu não vou lembrar o nome do autor ou da autora. Mas olha que nós temos ali, as letras estão sendo preenchidas. Mas eu sou bonzinho, eu vou dar mais uma pista para vocês. Olha só, é uma autora. Vou dar mais um tempinho e eu já volto. Então, agora ficou fácil. Confesse que agora ficou fácil. Conseguiram lembrar dessa autora que nós já fizemos a leitura de um belíssimo conto, aliás, dessa autora, que é quem? Conceição Evaristo, nascido no ano de 1946. Quando nós fizemos a leitura do conto da Conceição Evaristo, conto assim extremamente sentimental, a gente falou bastante dessa autora, da Conceição Evaristo e da sua importância para a literatura contemporânea. A gente falou muito sobre isso, mas eu trago para vocês mais ainda da biografia dessa autora, então acompanhe. Olha só. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em 29 de novembro de 1946 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi a segunda de 9 irmãos. Teve a infância e adolescência marcadas pela miséria, na extinta favela do Pindura-Saia, na região centro-sul da capital mineira. Trabalhou como babá e faxineira enquanto cursava os estudos secundários, aspirando à carreira de professora, mas quando concluiu o curso normal, não conseguiu emprego em Belo Horizonte. Assim, Conceição mudou-se em 1973 para o Rio de Janeiro, onde se graduou em letras pela UFRJ e seguiu carreira no magistério, lecionando na rede pública fluminense até aposentar-se no ano de 2006. Sua estreia na literatura aconteceu no ano de 1990, quando 6 de seus poemas foram incluídos no volume 13 da coletânea Cadernos Negros, publicação literária periódica que teve início em 1978, com o intuito de veicular a cultura e a produção escrita afro-brasileira, seja na forma da prosa, seja na forma da poesia. Trouxe para vocês mais um pouquinho, né, dessa história da Conceição Evaristo, essa importantíssima escritora, e eu sempre vou enfatizar, a importantíssima escritora brasileira. Então eu trouxe mais um pouquinho e a gente consegue perceber essa, né, até ela chegar a ser escritora, por tudo o que ela passou. E eu trago para vocês, olha só, lá nos anos de 1990, quando ela, né, estreou na literatura, eu trago para vocês as capas desse periódico, o Cadernos Negros. Então aqui o primeiro volume do Caderno Negro e aqui o caderno em que foi publicado o poema, né, da nossa escritora de hoje, Conceição Evaristo. Então, isso há bastante tempo, 1990 já, aí já faz 30 e poucos anos, então é bastante tempo que essa escritora, ela está, sim, escrevendo os seus belíssimos textos, porque lá no início a gente viu que ela é romancista, contista, poetisa, então a gente sabe que ela escreve inúmeros textos e seus textos nos presenteia com a
graciosidade que essa escritora escreve. Vocês já perceberam que eu gosto muito dessa escritora, né? E é claro que quando eu gosto, eu quero que vocês saibam que eu gosto da escritora, porque é legal a gente falar, olha, eu gosto de tal escritor, eu gosto de tal livro, eu gosto de tal poema. Você tem esse hábito de dizer para as pessoas, olha, eu gosto de ler isso, eu gosto de ler aquilo. É gostoso a gente compartilhar os nossos gostos. Mas agora, eu convido você para a gente refletir um pouquinho. O que você achou da história de nossa autora? Gostou da história? Não gostou da história? Conhece alguém com uma história parecida? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, o que você achou dessa história? Gostou ou não gostou dessa história? Eu, particularmente, gosto bastante da história dela, porque é uma história de luta. E mais interessante de ser uma história de luta, uma história de vida de luta, o mais interessante é que ela continua contando essas lutas e a gente pode fazer a leitura dessas lutas através dos textos literários que ela nos oferece e assim até refletir, pensar a respeito de tantas outras lutas que existem. Por isso que eu pergunto para vocês se vocês conhecem alguém com uma história parecida. Eu confesso para vocês que conheço não uma, não duas, mas algumas pessoas que têm essas histórias parecidas. Nossa, professor, conhece tantos escritores assim? Não estou falando sobre escritores. Estou falando sobre outras pessoas tantas que tiveram ali problemas, tiveram que mudar de cidade, não conseguiram emprego e depois se tornaram pessoas aí importantes, relevantes, não somente, né, para o Brasil, mas relevante para as outras pessoas. Então isso é muito importante a gente refletir, pensar nessas histórias. E você aí que está me assistindo, talvez você tenha essa história parecida, talvez você passou por tudo isso ou esteve muito perto de alguém que tenha passado isso. Você me conhece já há um tempo, né? Você sabe que eu fico curioso e como eu gostaria de estar presente para a gente conversar a esse respeito, para a gente compartilhar as nossas experiências e saber ali reconhecer talvez naquelas pessoas que estão próximas ali a gente, e a gente nem sabe das histórias dessas pessoas. Mas a gente vai continuar ainda falando da Conceição Evaristo, porque ela tem algo muito interessante, que é algo chamado escrevivências. Vixe, professor, essa palavra aí, não estou me reconhecendo com essa palavra não. Mas a gente vai conversar sobre essa palavra, não se preocupe. Mas essa palavra faz parte desta autora. É como se ali elas estivessem juntas, a palavra e a autora. Escrevivências, é bem interessante, olhem só. O minucioso trabalho literário de Evaristo é marcado pelo uso da metalinguagem e da junção de vocábulos que geram novas palavras e novos significados. Sua invenção com a palavra volta-se sempre para a ancestralidade, raiz que recupera o passado e o entrelaça com a projeção ao futuro, fazendo brotar novos significados lexicais e para além do texto. Olha só, essa escrevivência, já perceberam essa junção do escrever e viver? Então, essa junção das palavras é bem interessante. E é interessante que, assim, ela cria mais
Não é por criar, não é por inventar uma palavra nova, mas é por significar, dar sentidos para o nosso dia a dia, dar sentido para a nossa vida, para a nossa convivência. E por falar, né, em escrita, eu já trago para vocês um texto, poema, da Conceição Evaristo, chamado Da Calma e do Silêncio. Um poema bem bacana, chamado Da Calma e do Silêncio. Te convido para nós fazermos a leitura do poema. Então, olha só. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apresse. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me desperta, quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar, deixem-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas, há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. E assim já termina esse nosso primeiro poema. Olha só, acabei dando uma dica para vocês. Nosso primeiro poema de hoje. Mas perceberam como é profundo o poema? A escolha das palavras da nossa autora. Parece que ela entra, né? Não somente nos nossos ouvidos, parece que ela entra no nosso corpo, ela entra no nosso coração, ela penetra realmente, como ela diz, né? Da poesia penetra, esse silêncio que a poesia pode penetrar. Belíssimo poema dela, nos faz refletir sobre inúmeras coisas. E por falar em refletir, é claro que eu vou te convidar para a gente pensar um pouquinho. Como podemos compreender os sentimentos expressos pelo eu poético? E, professor, peraí, não se preocupe, gente, não se preocupe. Apareceu a palavra ali que talvez vocês ou se perderam, ou não lembram, esqueceram, não tem problema, tá? Eu poético. Lembra quando a gente conversou já sobre poemas? Que a gente falou assim, o sujeito lírico, o eu lírico ou o eu poético. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é a voz expressa. Então a gente vai separar ali quem é o autor, a autora, naquele momento, aquele poema, qual é a voz daquela pessoa. Será que é uma pessoa que sofre? Será que é uma pessoa que luta? Quem é esse sentimento passado ali? Vou dar um tempinho para você pensar a respeito dessa leitura que nós fizemos do poema, do belíssimo poema, ainda vou ressaltar, e eu já volto para a gente continuar. E aí, conseguiram pensar a respeito desses sentimentos expressos naquelas belíssimas palavras que a nossa autora disse? Caminhar, né? Para quê? Deixa ali reter. Olha só, reter, ter as coisas. Olha como é interessante essas palavras que essa autora nos traz, que são palavras de luta, certo? Versejar. Olha só que lindo, versejar, ou seja, criar os versos. Deixe fazer tudo isso, porque, claro, a gente pode versejar por aí, você pode versejar por aí e fazer versos, inclusive, sobre a sua história
Mas vamos continuar a nossa aula porque, infelizmente, eu acabei dando aquela dica para vocês que nós vamos ler 2 poemas. Eu imagino que eu estou criando aí uma ansiedade em vocês para saber qual é esse segundo poema, mas não vai ser agora não, porque nós vamos conhecer mais um pouquinho da nossa autora. Olha lá. Os temas ficcionais e poéticos da autora são diversos, mas a poética de Evaristo é conduzida principalmente pelo eu lírico e personagens de mulheres negras. A autora cunhou o termo escrevivências para nomear seu procedimento narrativo, misturando invenção e fato. Escreviver é contar, a partir de uma realidade particular, uma história que aponta para uma coletividade. Olha só que bacana quando a gente traz essa ideia do escreviver. Olha como diz ali, daquilo meu que é particular, mas para uma coletividade. Muito interessante isso que essa nossa autora trabalha, essa forma da nossa autora trabalhar, e é mais interessante ainda que o sujeito lírico, o eu lírico ou o eu poético são mulheres negras. Isso é muito importante para nós brasileiros, para nós seres humanos, sabermos que existe sim esses poemas e eles devem ser reproduzidos, declamados, contados, por mais que a pessoa não saiba ali talvez declamar no momento, mas conte, olha, tal poema de tal pessoa, excelente, nos traz reflexões. Por quê? Porque a literatura nos permite refletir. E lá no início da nossa aula, a primeira coisa que vocês fizeram foi pensar sobre os antepassados. Lembram que a gente conversou sobre esses antepassados? Ainda falamos a respeito de como é gostoso ali numa reunião de família a gente entrar nesses assuntos dos antepassados. E agora eu apresento para vocês, olha, sou suspeito, um dos meus poemas preferidos dentre todos os poemas existentes. Não é só o preferido dessa autora, não. É um dos meus poemas preferidos dentre todos os poemas existentes, indiferente dos autores, que é o Vozes Mulheres. Acompanhem comigo a leitura e não só acompanhem, mas sintam a leitura deste poema. Então, olhem só. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. E assim termina o nosso curto poema Vozes Mulheres. Confessem, não é um poema que a gente quer continuar fazendo a leitura para saber sobre tantas essas vozes que aparecem e a sua voz. Como ecoa a sua voz? Mas eu convido você para a gente pensar, a gente vai voltar ainda a falar desse poema, mas eu convido você para a gente pensar um pouquinho. Como podemos compreender o título escrito no plural? Vozes Mulheres. Não sei se vocês tinham percebido, mas é vozes, né? Eu tenho ainda um hífen, mulheres. Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Então, conseguiram pensar a esse respeito, vozes mulheres? Né? O que eu posso dizer para vocês? Como eu, né, compreendo, já li algumas coisas a respeito, que quando ela coloca ali no plural, vozes mulheres, e ainda com este hífen que nós temos ali no meio, é porque não é uma única voz, não é a voz daquela pessoa que escreveu, não é a voz daquele eu poético, são muitas vozes, e vozes que estão juntas com quais pessoas? Vozes que estão com as mulheres. Por isso elas estão ligadas ali com a utilização do hífen. Não é interessante quando a gente pensa nessa perspectiva desse vozes mulheres, a voz que a mulher possui. E infelizmente nós sabemos que durante muito tempo, né, as mulheres não foram ouvidas e muita coisa ainda ressoa nesse momento em que nós vivemos, mas é interessante a gente pensar a esse respeito, na nossa autora pensar ali vozes mulheres, não é apenas uma mulher, não é apenas uma voz, é uma voz mulher, é como se fosse um sujeito ali, essa voz personificada ali, muito interessante quando a gente pensa a esse respeito. Gostaria de ficar aqui conversando com vocês a respeito somente desse título, mas não posso, porque a gente vai relembrar alguma coisa. Olha só, quais foram as vozes apresentadas no poema? Será que você vai lembrar? Ó, agora, prestem bem atenção. Agora não é a voz, né, essas vozes, as possíveis vozes de todas as mulheres, não. Agora não é isso, agora a gente está perguntando exatamente no poema. Será que você consegue relembrar as vozes? Né? Quais foram essas vozes que ela apresentou? Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto. Então, será que você lembrou aí das vozes que aparecem no nosso poema? Então, eu trago para vocês aí, e a gente vai refletir ainda, tá? Sobre isso. Olha só, a nossa autora nos trouxe a voz de minha bisavó, a voz de minha avó, a voz de minha mãe, a minha voz e a voz de minha filha. Essas foram as vozes que a nossa autora trouxe. Bisavó, avó, mãe dela e daí a filha. Será que mudou muita coisa depois da voz daquela bisavó? Para os dias de hoje. Perguntando para vocês, para os dias de hoje, será que mudou muito lá quando ela traz a voz da bisavó? Aí na sua realidade, na sua vida, né? Mudou muita coisa da voz da sua bisavó para a voz de agora? E pensando em voz, né? Nesse dizer alguma coisa. Né? No ter voz, no ter poder falar. Então, será que mudou muita coisa? Como fica aí? Será lá da bisavó até a filha da nossa autora, do nosso sujeito lírico ali, que a gente sabe que se trata de uma mulher negra, esse sujeito lírico, porque ficou bem claro lá nos temas que ela traz. Mas, então, a gente fica pensando em como isso ressoa, como isso aconteceu, esse movimento que foi dado desde a bisavó até a filha, trazido ali com muita dor no nosso poema. E eu te convido agora para a gente reler um trecho. Olha só. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas.
quais podem ser os sentidos produzidos pelos versos. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Fico curioso para saber como que você sente, né? Porque agora não é nem ler, é como você sente esses versos da nossa Conceição Evaristo engasgadas nas gargantas, vozes caladas. Olha como isso é forte e como isso pesa ainda mais quando a gente pensa nos temas que essa nossa autora trabalha. Então, gostou dos poemas da Conceição Evaristo? Tanto o primeiro como esse nosso segundo poema? Conseguiu viver os sentimentos do sujeito lírico? Conseguiram sentir esse poema, tanto no primeiro como no segundo? Fico curioso para saber de qual você mais gostou, se gostou mais do primeiro, se gostou mais do segundo. Agora, eu chamo a atenção de vocês para uma coisa muito bacana. Estão lembrados que lá, né, a nossa autora colocou lá escrevivências. Não é muito bacana isso, escrevivências? E olha só o que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Escrevivências. Muito bacana. Professora, é dela? Não, esse aqui, olha só. Escrevivências da EJA em Contos de Fada. Não é muito bacana a gente saber, pessoal aí trabalhou, olha só, escrevivências, essa ideia, e a gente sabe que ideia que tem esse escrevivências. Acompanhem comigo um pouquinho para vocês saberem um pouquinho mais sobre isso e a gente continuar falando do escrevivências da EJA. Olha só, quando surgiu a ideia da produção deste livro, nasceu também o desejo e a inspiração para criar um material que fosse produzido coletivamente por estudantes da educação de jovens e adultos, EJA, e estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Os jovens, adultos e idosos foram instigados a assumir o desafio de mostrar um pouco da riqueza de suas trajetórias de vida, a realidade de suas vivências e experiências, para que fossem conhecidas, valorizadas e respeitadas. O termo escrevivência foi tomado por empréstimo de Conceição Evaristo, ilustre escritora e pesquisadora brasileira, que em 1995 imprimiu esse significado a partir das palavras escrever e viver. A palavra tem a ver ainda com a autobiografia, com a ideia de escrita de si, com o fato de que a subjetividade de qualquer escritor ou escritora contamina a sua escrita. Olha só que bacana quando a gente sabe que foi feito com os estudantes da EJA. Essa obra maravilhosa, Escrevivências da EJA. Os contos de fada. Olha só, contos de fada. Não é bacana quando a gente pensa que nós, tão próximo da gente, olha só, tão próximo da gente, a gente teve o quê? Essas pessoas que escrevem vivências. Escrevivências. Olha só, escrever as suas vivências. Estes escreveram no formato de conto de fada, mas poderiam ser escritos em tantos outros formatos. Poema, contos, outras narrativas tantas. Então, escrever a vida, colocar ali, né, o fictício dentro daquela realidade. Agora, eu te convido para nós assistirmos a um vídeo da nossa autora Conceição Evaristo falando sobre escrevivências. Vamos assistir?
quando eu penso em escrevivência, ou quando eu usei esse termo escrevivência, já tem tempos que eu venho trabalhando com esse termo, e que eu estou me referindo à escrita de mulheres negras, e quando eu tomo esse termo, quando eu apresento esse termo no seminário, que eu acho que foi em 95, um seminário que tinha um número de escritoras, uma mesa de escritoras negras, então eu digo, a nossa escrita, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Quer dizer, esse termo, né, quando eu uso essa expressão, eu tenho como referência um momento histórico, um processo histórico, que foi o processo da escravização dos povos africanos no Brasil. E o pano de fundo dessa escrevivência, que, na verdade, essa escrevivência, você pode pensar essa escrevivência também como outro lado da oralidade, ou você pode pensar essa escrevivência quando as pessoas que até então lidaram só com oralidade, elas se apropriam da escrita. Então, essa imagem de fundo, eu trago a imagem das mulheres escravizadas dentro da casa dos senhores, né, das mucamas, das mães pretas, e elas tinham por obrigação de contar história para adormecer os da casa grande. Então, essas mulheres, com a competência oral que elas tinham, né, com a competência de linguagem que elas tinham, elas oralmente contavam história para adormecer os da casa grande. Quer dizer, quando eu penso em escrevivência, eu já vejo escritoras negras, escritoras que já têm essa possibilidade da escrita. Essas escritoras, elas vão se apossar de um modo de fazer literário que está muito mais ligado às classes dominantes. Então, essas mulheres, elas se apropriam dessa possibilidade de escrita, desenvolvem essa escrita, mas não para adormecer os da casa grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. Então, essa escrevivência, eu acho que a gente pode relacionar essa escrevivência tanto como uma forma de escrita alfabética hoje, como também você pode pensar numa forma de outras escritas, né? De escritas que não se dão só pelo alfabeto, mas se dão pelo corpo, pelo gesto, pela voz, pela expressão. E aí essas são as possibilidades da oralidade, né? Essas são as possibilidades da fala. E a escrevivência tem muito também a ver com uma escrita que nasce de uma experiência, que nasce de uma vivência. E nesse caso aí é uma escrita que nasce de uma experiência, de uma vivência, da subjetividade das mulheres negras, né? Eu gosto muito de afirmar que a minha escrevivência é marcada pela minha condição de mulher negra na sociedade brasileira. E então, gostaram do Escrevivências da nossa autora Conceição Evaristo? E se vocês perceberam, estava aqui olhando esses belíssimos textos desses escreviventes, olha só, que nós temos tão próximos da gente, onde? Na EJA, né? Então, lembrando que escrever... Olha, gente, como é belíssimo esse trabalho, né? Confesso para vocês que é um trabalho de encher os olhos. E, como eu volto a dizer para vocês, o mais bacana, feito por gente tão próximo da gente, estudantes da EJA, que sim, que escreveram sobre suas vidas, ou talvez vidas de outras pessoas, colocando ali, misturando o fictício com a realidade. Não é gostoso a gente saber que isso é possível? E mais gostoso ainda, eu te conto, que é saber que você também pode. Gostaria muito de ficar aqui escrevivendo com vocês, mas infelizmente a nossa aula chegou ao fim, mas é claro que eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!